Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo. Agora sim, iniciando então os vídeos com exercícios sobre o tema da eletricidade, presente então na disciplina de Física do 10º ano. Vou então neste primeiro vídeo resolver aqui duas questões que vão incidir na primeira e na segunda lei de Ohm. Bem, a primeira questão diz-nos o seguinte: temos então um reostato que é sujeito a uma diferença potencial de 4,5 volts. Um reostato é um aparelho que tem a capacidade para variar a resistência elétrica, variando então o comprimento do fio no qual passa a própria corrente elétrica. É um aparelho, como vocês podem ver aqui na imagem, e tem aqui um pequeno cursor, quer dizer, a corrente elétrica vem por aqui. Quando este cursor está encostado assim a este ponto, quer dizer, temos o comprimento mínimo, porque depois ele há de sair por aqui. Se o cursor aumentar, quer dizer, o comprimento do fio há de aumentar também, o que há de diminuir, o que há de aumentar, peço desculpa, a resistência elétrica. Ou seja, um reostato é um aparelho que consegue variar a resistência elétrica através da variação do comprimento do fio. Bem, sabemos então que o fio é de tungstênio e está a nos dar informação sobre a resistividade, que é o tipo de material. Sabemos ainda que a área de secção reta é 0,20 mm². Cuidado com as unidades do sistema internacional. A nível de cálculo terão que ser metros quadrados. E sabemos que a resistência total, esta resistência total há de estar associada ao comprimento máximo do fio, ao comprimento total do fio. Sabemos então que essa resistência total é de 40 ohms. Sabemos então que o valor da resistividade do tungstênio, que é uma constante, é igual a 5,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Temos então aqui duas questões: qual a corrente elétrica que percorre o fio em miliamperes quando o cursor está a meio, já vamos dar sentido a esta ideia, e também qual é o comprimento total do reostato, obviamente falando aqui do fio. Bem, segunda questão: um fio A tem o dobro do comprimento de um fio B, do mesmo material, mas o triplo da área da secção reta. Compare nestas condições as resistências. Eu vou então resolver cada exercício num slide individual. No primeiro exercício temos o reostato que é sujeito a uma diferença potencial de 4,5 volts, ou seja, tem assim uma DDP exatamente igual a 4,5 volts. Eu estou então a tirar as informações. O fio é de tungstênio e depois dizem-me que a resistividade do tungstênio é 5,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohms, ou seja, eu vou colocar assim aqui os dados, há de ser melhor. Temos então que a DDP é 4,5 volts. Temos então a resistividade do tungstênio, que é exatamente igual a 5,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro. E sabemos ainda que a área da secção é igual a 0,20 mm². Eu vou passar então isto para metros. Passar milímetros para metros são 3 casas, né? Mas como é ao quadrado, cada uma vale por 2 e estou a andar para trás. Então isto para passar para metros bastava colocar-se, são 3 casas, né? Para trás, então o expoente negativo e depois isto elevado ao quadrado, o que faria com que cada casa valesse então por 2, isto em metros. Sabemos ainda que a resistência total é exatamente igual a 40 ohms. Tudo bem. E a pergunta é: qual é a corrente elétrica que percorre o fio? Ou seja, eles querem que a gente descubra o valor da corrente elétrica que percorre o fio. Cuidado, quando o cursor, né? Quando o cursor está a meio. Por isso, cuidado, se eles me dão aqui esta resistência, que é a resistência total, há de ser a resistência, se é total, para o comprimento total de fio. Aqui estou-me a dizer que o fio está a meio. Bem, vocês quando tiverem estas questões que incidem então na resistência e nestas propriedades das quais fazem variar a resistência, vocês, quer dizer, coloquem logo aqui as duas ideias da lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm diz-me que a resistência é o quociente entre a DDP e a corrente elétrica, o que daqui eu posso então inferir
que a corrente elétrica há de ser o quociente entre a diferença potencial e a resistência, ou seja, esta ideia há de me permitir resolver a primeira questão, porque eles querem exatamente a intensidade da corrente. Para isso, preciso da diferença potencial, que tenho, né? Tenho a diferença potencial, ou seja, vamos então ter que apanhar aqui o valor da resistência, mas cuidado, quando o fio está a meio. Bem, isto relativamente à primeira lei, quanto à segunda lei, isto seria então a primeira lei, quanto à segunda lei de Ohm, na segunda lei de Ohm temos então que a resistência há de ser igual ao quociente entre a resistividade e o comprimento do fio a dividir pela área da secção. Isto então é a segunda lei de Ohm, mas agora vamos aqui pegar numa ideia interessante, quer dizer, o reostato faz variar a resistência e neste caso variando o comprimento do fio. Então quer dizer, a resistividade, estamos a falar do mesmo material, é a mesma, e a área da secção, estamos a falar do mesmo fio, também é a mesma. Então nós vamos variar a resistência e o comprimento. Vamos tentar encontrar aqui uma relação entre a resistência e o comprimento quando a resistividade e a área é constante. Imaginem que eu posso já chamar aqui uma resistência 1, há de estar associada a um comprimento do fio 1. E reparem que esta ideia seria equivalente, eu poder passar aqui o comprimento do fio que está a multiplicar a dividir para o primeiro membro e teria então R1 sobre L1 exatamente igual à resistividade sobre a área. E agora se pensasse aqui numa segunda resistência, que seria mantendo a resistividade e a área, obviamente é o mesmo material e o mesmo fio, teria aqui um comprimento 2 e a mesma área. Se fizesse o mesmo trabalho, passar o comprimento do fio a dividir para o primeiro membro, eu teria então R2 sobre L2 igual à resistividade sobre a área. E reparem, como a resistividade e a área do fio é igual para o mesmo fio aqui no reostato, então quer dizer que este quociente seria igual a R2 sobre L2. Então eu posso criar aqui uma ideia interessante, que nestas condições, ou seja, para o mesmo fio com a mesma área, se eu variar a resistência e o comprimento do fio, eu posso criar uma relação deste tipo, que é extremamente importante esta ideia. Neste caso, resistência e comprimento, se a resistividade e a área forem constantes, que é o caso, resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Ok? São diretamente proporcionais. Nós daqui também podemos chegar a outra relação, do tipo, não para este exercício, mas para outros. Está aqueles pormenores que eu vos disse que depois nos exercícios faria assim alguns pormenores teóricos, faltaram os vídeos teóricos, como é óbvio. E reparem que e se o fio for o mesmo e a gente variar a área? Bem, se o fio for o mesmo e a gente variar a área, eu teria aqui uma resistência 1 igual à resistividade, L seria constante, né? E teria aqui uma área 1. Se passasse a área a multiplicar, eu teria então R1 vezes A1, né? Está a dividir a área, passa a multiplicar. Se trabalhasse aqui e ficava aqui com o produto entre a resistividade e o comprimento do fio, se trabalhasse esta ideia com um segundo valor da resistência, porque ia variar a área, mas mantendo a resistividade e o comprimento, isto passava então a multiplicar e eu ficaria com R2 vezes a segunda área. Como o produto entre a resistividade e o comprimento do fio era igual, então eu igualaria estas duas ideias. E então ficaria com R1 sobre A1 igual a R2 sobre A2. Reparem que eu podia passar esta área que está a multiplicar para o primeiro membro a dividir. O mesmo faria com A1. Então teria aqui uma ideia paralela, onde teria R1 sobre A2 igual a R2 sobre A1, o que é outra ideia que muitas vezes aparece neste tipo de exercícios. Não neste estamos a resolver, mas noutros. Tudo bem. Isto tudo para percebermos o quê? Reparem que se a resistência nestas condições, se a resistência
e o comprimento do fio são diretamente proporcionais. Se aumenta a resistência, aumenta o comprimento do fio. Se o comprimento do fio diminui, a resistência também diminui. Então quer dizer que se o cursor está a meio, ou seja, este comprimento do fio diminuiu para a metade. O que quer dizer que se o comprimento do fio 2 for metade do comprimento do fio 1, isto há de implicar que a minha resistência 2 seja também metade da resistência 1, isto considerando então a resistência 1 como a resistência total. O que quer dizer então que a resistência que nós vamos utilizar quando o cursor está a meio será metade da resistência total, ou seja, será 1 meio vezes 40, o que há de ser então igual a 20 ohms. Bem, tendo então a resistência para este comprimento do fio, estamos em condições de calcular a intensidade da corrente, que será nada mais do que a diferença potencial, ou seja, 4,5 a dividir por 20. O que há de me dar então uma corrente elétrica de 0,225 amperes. E como eles querem o resultado em miliamperes, é só multiplicar este valor por 1000, então temos que a intensidade da corrente será 225 amperes. Peço desculpa, estou a passar de amperes para miliamperes. Ok, tudo bem. E teríamos então a primeira questão resolvida. Muito importante estas duas relações, ok? Resistência e comprimento do fio são diretamente proporcionais quando a resistividade e a área são constantes, e resistência e área são inversamente proporcionais quando a resistividade e o comprimento do fio são constantes, ok? Estas duas ideias aqui são importantes. Bem, vou então agora resolver a segunda questão. Qual é o comprimento total do reostato? Bem, se temos o comprimento total, que é o comprimento do fio, né, do reostato, havemos de ligar isto à resistência total. Então vou pegar na segunda lei do Ohm. Nós sabemos que a resistência há de ser o quociente entre a resistividade, o comprimento do fio e a área da secção. Esta ideia pode ser, aqui sem grandes considerações matemáticas, resolvendo em ordem ao comprimento do fio. A resistência está no outro membro, a resistividade que está a multiplicar vai passar para o outro membro a dividir, e a área que está a dividir passa então a multiplicar. O que teria então um comprimento total do fio igual à resistência total, o que seriam 40 ohms, vezes a área da secção, que seria 0,20 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, o que vai dar menos 6, a dividir então pelo valor da resistividade, que seriam 5,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro. Para as unidades aqui teria que as pôr todas, né? E então, sendo assim, teria aqui que o comprimento do fio seria igual, exatamente fazendo os cálculos, a 1,4 vezes 10 ao quadrado metros. E teríamos a questão, então, resolvida. Cuidado aqui com as unidades do sistema internacional para as grandezas. Não pode ser milímetro quadrado, tem que ser metro. Ok? Cuidado. Bem, vou resolver agora aqui, então, o segundo exercício, onde me dizem que tem um fio A que tem o dobro do comprimento de B. Eles vão pedir uma comparação, então eu vou tirando aqui as ideias. L de A será igual a 2 vezes L de B. Porque me dizem que o fio A tem o dobro do comprimento. São do mesmo material. Se são do mesmo material, eu posso dizer que a resistividade do condutor A será igual à resistividade do condutor B, visto que estamos a falar do mesmo material. Mas o triplo da área da secção reta de B, isto quer dizer então que a área do condutor A há de ser igual a 3 vezes a área da secção reta do condutor B. Nestas condições, eles pedem-nos que comparemos as resistências. Bem, nós para fazermos comparações entre grandezas em física, e isto é transversal a todos os conceitos que vocês vão dar, sempre que vos pedirem uma comparação entre duas grandezas, qualquer que seja essa grandeza, a ideia passa sempre por vocês acharem a razão entre essas duas grandezas. Ou seja, eu vou fazer aqui a resistência de A a dividir pela resistência de B, e vou aqui
abordar a fórmula para a resistência de A, para a resistência de B, depois farei a substituição, e está tudo cortar, e nós vamos chegar ao final e vamos ter algo deste tipo. Resistência de A sobre resistência de B, grandeza A sobre grandeza de B, eu estou a falar de uma forma global, há de ser então igual, por exemplo, a 2 quintos. Está de cortar tudo, as grandezas, e nós vamos chegar ao fim e vamos ter um valor. Depois é só passarem o que está a dividir para o segundo membro a multiplicar, e teríamos então que a resistência de A seria 2 quintos da resistência de B, e teríamos então aqui a relação de comparação que eles nos estão a pedir. Certo? Isto é o que vai acontecer, para terem uma ideia do desenho do problema. Sendo assim, vou dividir as grandezas e vou aplicar a fórmula para cada uma. Então, resistência de A há de ser simplesmente aqui o quociente entre a resistividade de A vezes o comprimento do fio A sobre a área da secção A. Quanto à resistência de B, a mesma ideia. Há de ser então resistência de B vezes o comprimento do fio B vezes a área de B. Agora a ideia é nós fazermos estas substituições. Eu vou substituir o comprimento do fio A pelo comprimento do fio B, a resistividade de A pela resistividade de B, a área de A por 3 vezes a área de B. E então vou obter aqui o seguinte, fazendo essa decomposição. Então teria assim aqui, em vez de resistividade de A, vou colocar resistividade de B, em vez do comprimento do fio A, vou colocar 2 vezes o comprimento do fio B, e em vez de área de A, vou colocar 3 vezes a área de B. Isto a dividir então por resistividade de B vezes comprimento de B sobre área de B. Se vocês estão familiarizados com a divisão pela técnica do pneu, é fácil. O primeiro, o de cima multiplica pelo de baixo e está a dividir pela divisão destes dois interiores. Se não estão familiarizados com esta divisão pelo pneu, podem sempre pegar nesta fração e, em vez de dividir por esta, multiplicar pelo inverso, visto que dividir então por um valor é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Façam da forma que vos der melhor. Sendo assim, eu vou, por exemplo, aplicar a técnica do pneu, então está de ser equivalente a ter resistência de A sobre resistência de B, a ser igual, vou ter uma única fração, a área de B vai multiplicar por este numerador, então vou ter área de B vezes resistividade de B vezes o comprimento do fio de B vezes 2, vou meter assim aqui o 2, e estes interiores também se multiplicam, e então ficaria com área de B vezes resistividade de B vezes o comprimento de B vezes 3, então vou colocar aqui os 3. Agora reparem que isto é tudo a multiplicar, então nós podemos cortar estas grandezas porque são iguais, e chegamos então ao final e obtemos aquilo que vos disse que iria acontecer, ou seja, vamos obter a razão entre estas resistências a nível numérico. Então temos que resistência de A sobre resistência de B é igual a 2/3, agora é só passar a resistência de B a multiplicar e temos então aquilo que nos foi pedido, ou seja, a resistência de A é igual a 2/3 da resistência de B. E temos assim a nossa comparação para as duas resistências nos fios mediante estas condições que nos foram descritas aqui no enunciado. Fico-me então por aqui quanto a este exercício, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.